Seja muito bem-vindo a mais essa aula, onde a gente vai dar continuidade da aula passada, tá? E a gente vai começar falando aqui sobre funções e sobre declaração versus expressões, ok? Então eu estou aqui já no brackets, né? Eu já estou aqui dentro da minha pasta aula 4 funções, tá? E agora aqui no Conembu, eu vou dar um Ctrl C para finalizar o servidor, tá? Então eu vou dar um CD ponto. Vou puxar um pouco mais para cá para que você veja melhor. Vou diminuir isso aqui. Então, cd ponto e dando um enter aqui eu saio dessa pasta, tá? Então, se eu der um ls aqui agora, vou até limpar isso daqui, dar um ls, eu tenho ali a pasta aula 4 que eu preciso entrar nela. Então, cd aula 4. E aí dou um tab para ele completar para mim, tá? Então aqui eu vou rodar o http server -o e aí ele já abre aqui no browser para mim, tá? Naquela mesma estrutura que a gente vem trazendo desde a primeira aula, tá? Então, só vou abrir o console aqui, olha só. E aí eu vou eliminar todo esse código que eu tenho aqui, porque a gente vai falar de funções agora, tá? Então, atualizando aqui novamente, você vê que eu já tenho aqui o ambiente para essa aula preparado. A partir dessa aula, para facilitar a visualização aqui do terminal, vou até puxar ele para cima, tá? Então, vou diminuir um pouco a altura aqui, ó. Vou colocar o terminal aqui para cima. Vamos deixar encaixadinho aqui. Vou diminuir um pouco a largura dessa janela, tá? Que a gente consegue testar ainda assim, né? E aí eu vou puxar isso daqui para baixo. Muito bem. Bom, então falando de funções, falando sobre expressões versus declaração, né? A gente vai conhecer esses dois formatos de criar uma função, tá? Então no primeiro formato, que é o de declaração, eu utilizo aqui um function e na frente eu coloco o que seria o nome da função, tá? Então eu vou usar aquele exemplo lá de mostra nome. Ó. E aí eu vou dar um console.log em Rodrigo. E aí eu tenho aqui a função mostra nome já criada. Declarada no caso, né? E aí aqui embaixo, ó, o JSLint está mostrando que a gente tem alguns problemas, né? Isso aconteceu porque ficou faltando aqui o N do function, tá? Então ao fazer isso, alguns já foram resolvidos. E aí ele está falando aqui sobre o uso do strict, tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora, mas mais para frente nós vamos falar sobre isso também. Então agora que a gente já tem aqui esse erro corrigido, se eu der um atualizar aqui, você vai ver que não tem nenhum erro aqui no console, tá? Então voltando aqui novamente, eu vou executar essa função mostra nome, olha só, e vou atualizar. E aí ele mostrou o nome, tá? Então aqui eu tenho a declaração da função e aqui eu tenho a execução dela, tá? Só colocar um ponto vírgula aqui no final, né, para ficar de acordo com as boas práticas. E aí, ó, olha só, se eu passar isso daqui para cima, você acha que vai funcionar ou que vai dar um erro? Porque a declaração da função está aqui abaixo e a função está sendo executada antes da função ser declarada. Bom, vou salvar isso daqui e vou atualizar. E não dá erro, tá? E por que não dá erro? Porque quando eu declaro esse tipo de função aqui, vou passar aqui para baixo novamente, esse tipo de função, ele tem o que a gente chama de hoisting, tá? Então, quando você declara uma função, esta chamada, de qualquer forma, já é movida aqui para cima, tá? Quando esse arquivo JavaScript é carregado ou é executado, esta função é içada lá para cima, tá? E dependendo da forma como você está criando o seu projeto, pode ser que isso cause algum problema, tá? Mas para solucionar isso, nós temos aqui as funções do tipo expressão, tá? Que é composta de uma variável mais uma função anônima, tá? Então seria mais ou menos assim, ó, var mostrar, agora eu estou usando um verbo, tá? Ao invés de nome, ao invés de uma palavra simples, né? Que aqui eu usei mostra, mas isso também é só para diferenciar, tá? Nome vai ser igual a uma função.
tá? Então aqui eu tenho a expressão, enquanto aqui eu tenho a declaração. E aí eu posso só copiar isso daqui. Para diferenciar, vou colocar que aqui é declaração. E aqui eu vou colocar que é expressão. E na sequência, olha só, eu chamo mostrar nome. Então ela vai ser executada. Então se eu atualizar aqui, eu tenho as duas funções, a declaração e a expressão sendo executadas. Porém, nesse caso, se eu passar isso aqui para cima, olha só, vou atualizar e aí ele gera um erro. Tá? O que ele está falando? Ele está falando que mostrar nome não é uma função. E por que ele está falando isso? Porque a declaração está aqui abaixo e a execução está acima. Então, nas funções do tipo expressão, esse içamento, né, que é mover isso para cima, lá para o topo, ele não ocorre. E aí fica mais fácil você controlar o fluxo de execução das suas aplicações, tá? Eu recomendo que você utilize sempre este formato, tá? E aqui nesse treinamento a gente vai passar a utilizar sempre esse formato. Uma coisa bem legal aqui no JavaScript é que você pode passar funções como valores, tá? Imagina que aqui, ao invés de dar um console.log, olha só, eu posso dar um return nessa string, tá? E aí, quando eu atribuir a uma variável nome esta função, ó, ela passa a ser um valor, tá? Eu estou atribuindo através do sinal de igualdade a variável nome, tá? Então ela passa a ser um valor. E aí se eu der um console.log em nome, você vai ver que eu tenho aqui Rodrigo expressão, tá? Note que aqui eu não tenho mais o console.log, então esse segundo console aqui é isso que está sendo exibido aqui, tá? Uma outra característica interessante das funções aqui no JavaScript é que elas podem conter quaisquer números de parâmetros, tá? Ou seja, ela poderia receber de 1, 2, 3, 50, 100 parâmetros, tá? E isso não causa nenhum problema, ok? Então a gente vai começar a trabalhar com parâmetros em funções agora. E aí, utilizando o exemplo aqui de mostrar nome, tá? Eu vou pegar aqui, vou comentar essa parte de cima para o nosso console, para o nosso Google Developer Tools mostrar somente uma única informação, tá? E aí eu vou passar um parâmetro aqui que vai ser o nome, já que eu estou mostrando o nome, tá? E aí, ao invés de dar um return aqui nessa string estática, né? Eu vou simplesmente copiar este parâmetro e vou colocar aqui, olha só. Então, aqui dentro, ele passa a ser uma variável, né? E aí eu estou dando return. Então, se eu der um atualizar aqui agora, você está vendo que está um defined, porque a função espera receber um parâmetro e esse parâmetro não foi informado, tá? Então, no momento em que eu chamo a execução desta função, eu tenho que passar este parâmetro. No caso, vai ser Rodrigo. Então, ao fazer isso, olha só, agora eu tenho a impressão lá do Rodrigo, tá? Bom, outra coisa interessante sobre parâmetros que são passados aqui para as funções é que essas funções elas permitem o acesso, tá, dos parâmetros por meio do arguments, que é um objeto disponibilizado automaticamente pela linguagem JavaScript quando você cria uma função e passa parâmetros para ela, tá? Então veja bem, se ao invés aqui de eu colocar nome, eu retornar aqui um arguments na posição 0, olha só, e eu atualizar isso daqui, você vai ver que o resultado é o mesmo, tá? Porque quando você passa um parâmetro aqui, seria como se aqui tivesse um array, tá? É como se aqui dentro tivesse um array implícito, né, escondido, e aí o arguments seria este array, tá? Então, se eu passar um outro parâmetro aqui, como por exemplo, sobrenome, e eu atualizar, ele permanece mostrando Rodrigo, tá? Mas se eu fizer assim, colocando aqui, para ele mostrar, né, uma quantidade de parâmetros que está sendo exibida, tá? Olha o que ele ia me mostrar. Modificando isso daqui,
para um console. Aliás, eu posso até deixar o return mesmo, tá? E aí falar que eu vou pegar aqui o arguments, return arguments, tá? Ponto length. O que ele vai me mostrar agora não é nem o nome, olha só. Vou atualizar aqui e aí ele está falando que eu tenho um argumento. E ele faz isso porque eu só passei aqui um único argumento, apesar dessa função poder receber dois argumentos, né? Então, se eu passar mais um parâmetro aqui, como por exemplo, o meu sobrenome, Rocha, tá? E eu atualizar isso daqui, ó, você vai ver que ele mostra 2. Agora eu vou passar mais um, tá? Ó, passei mais um, vou atualizar, ele mostra 3. Aí você fala, mas espera aí, você passou 3, mas a função só espera receber 2. Isso não era para dar erro? Não, porque de certa forma o JavaScript ele ignora os parâmetros a mais, tá? Porém, ainda é possível acessar estes parâmetros, tá? Então, imagine o seguinte. Imagine que você quer exibir todos os parâmetros que foram passados, tá? Enquanto arguments tiver argumentos. Então, como que eu posso fazer isso? Bom, eu poderia, por exemplo, fazer um laço, né, de iteração que vai varrer esse arguments, que é um array, tá? E quando chegar no último item, ele para de exibir, tá? Então, vou fazer isso na prática. Para fazer isso, vou fazer algumas alterações aqui. Primeiro, que eu não vou ter o return, tá? Aí eu vou fazer, para ficar mais didático, uma variável com QTD, que seria a quantidade de argumentos, vai armazenar arguments.length. E aqui embaixo, só para mostrar o que está acontecendo, eu vou dar um return em QTD. Então, ao vir aqui atualizar, você vai ver que ele mostra 3 ainda, tá? Então, vou comentar isso aqui por enquanto. E aqui, ó, vou falar que enquanto, ou seja, while, enquanto QTD maior ou igual a 0, tá? Eu quero exibir arguments, tá? Então aí eu vou fazer aqui, vou dar um return arguments. Ou melhor, ao invés do return aqui, eu vou dar um console.log, tá? Console.log arguments, que assim ele vai rodar o laço e vai sempre imprimir ali no Google Developer Tools, tá? E aqui, ao invés de passar a função mostra nome para uma variável, eu vou simplesmente executá-la, tá bom? Só que o que acontece? Se eu deixar desse jeito aqui, ele vai sempre exibir, porque arguments, nesse caso, sempre vai ter mais do que 0, né, argumentos. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu armazenei a quantidade de argumentos que arguments tem aqui em QTD, eu tenho que decrementar QTD, tá? Ou seja, eu tenho que ir subtraindo a cada laço de iteração, tá? Então aqui agora, abaixo, eu falo que QTD menos menos, tá? Então vamos ver o que vai acontecer quando essa função for executada. Vou atualizar aqui, ó. E aí você viu que ele exibe 4 vezes, 1, 2, 3, 4. Então eu vou tirar esse console.log nome daqui, que não tem nada a ver também, tá? Ó, e ainda assim está exibindo 4. Agora se eu fizer uma alteração aqui, colocando menos menos, ó, e atualizar, ainda assim ele permanece mostrando 4. Eu fiz essa alteração aqui para você ver que eu posso subtrair -1, tá? Tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito. Tem algumas diferenças, tá? Mas na prática, aqui, o resultado foi o mesmo. E quando eu falo que QTD menos menos, é como se eu estivesse falando que QTD é igual a QTD menos 1, tá? Então eu sempre falo QTD menos 1. Se eu atualizar aqui, ó, você vai ver que o resultado é o mesmo. A única diferença é que a gente escreve menos código, tá? Então menos menos. Bom, então o que eu posso fazer para que ele mostre isso somente 3 vezes? Como nesse teste, tá?
eu estou verificando se QTD é maior ou igual a zero. Quando ele for igual a zero, ele ainda vai exibir mais uma vez, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar enquanto ele for maior que zero. Ó, enquanto for maior que zero. Então, eu vou atualizar e agora ele mostra só 3 vezes, tá? Então, essa é uma forma de você acessar todos os argumentos passados, tá? Mesmo que você não saiba que argumentos são esses. Observe que aqui a gente tem os argumentos recebendo um nome, tá? Então, esse primeiro argumento recebeu o nome, o segundo argumento recebeu uma identificação como sobrenome, tá? Mas isso é apenas conveniência, tá? Então, você pode acessar esses argumentos através aqui do objeto arguments, tá? E aí eu vou alterar aqui essa ordem, olha só. Vou pegar isso daqui. Vou passar uma vírgula aqui e vou colocar o último argumento, tá? Só para colocar na ordem correta o meu sobrenome. E se eu quiser agora, né, ao invés de só dar um console.log, se eu quiser fazer uma concatenação e formar um nome completo, eu poderia, por exemplo, fazer aqui e console.log vai receber, né, vai passar este valor para uma variável, tá? Então posso falar que var nome completo será igual. Aliás, eu posso passar essa declaração da variável aqui para cima, olha só. Então ela vai ser uma variável vazia nesse momento, tá? E aí, ao invés de declarar a variável aqui, eu vou simplesmente fazer com que ela seja concatenada, tá? Então, assim como menos menos vai ser como se fosse QTD igual a QTD menos 1, tá? Nome completo mais igual é como se fosse nome completo mais nome completo, tá? E aí, eu ainda atribuo essa expressão ao próprio nome completo, tá? Então, ao invés de fazer assim, né, faz muito mais sentido fazer mais igual, tá? Olha lá. Então, o nome completo será mais igual a arguments, tá? Em uma posição, tá? E essa posição poderia ser o próprio QTD aqui no caso, tá? E aqui embaixo eu posso só dar um console.log, tá? Então, vamos lá, console.log, e aí eu dou um console.log no nome completo. Então, ao atualizar aqui, você vai ver que eu tenho aqui, ó, Rocha Lima, e aqui eu tenho um Nora Number, tá? Então, a gente vai fazer essa correção agora. Então, isso aconteceu, tá? Porque quando o QTD recebe aqui o length, tá? Vou até dar um console.log aqui acima para que você veja isso, console.log length, arguments.length, você vai ver que ele está passando o número 3. Tá? Só que como arguments é um array, ele não tem um índice 3. No índice 0 tem Rodrigo, no índice 1 tem Lima e no índice 2 tem Rocha. Porque os índices no array eles são numerados a partir de 0. Tá? Então o primeiro elemento de um array é 0. Por isso que aquela hora, quando a gente deu o console.log no índice 0, ó, ele mostrou Rodrigo. Tá? Porque o índice é contado a partir de 0. Tá? Então, para fazer esta correção, fazer com que aqui não fique aparecendo um none, né, um not a number, tá? Eu preciso fazer aqui uma subtração por menos 1. Então, vamos ver se eu colocando direto aqui, se já vai funcionar. Coloco aqui direto a subtração e atualizo. Você vai ver que agora aparece um undefined aqui, né? E na frente o Rodrigo Lima Rocha. Mas agora está mais fácil ainda para resolver essa questão, né? Basta eu vir aqui, ó, como eu coloquei aqui a variável como indefinida, tá? Lembra que quando a gente declara nesse formato ela fica undefined, então ele está concatenando com undefined, tá? Quando ele faz isso aqui, ele concatena com undefined. Se isso for um string, esse comportamento muda. Então, eu vou colocar que é igual a uma string vazia, tá? Ao atualizar aqui, ele já mostra aqui o nome completo para mim. Então, durante a concatenação, tá, eu poderia até fazer, colocar aqui
para ter um espaçamento, tá? Entre aspas, simples, olha só. Agora, quando eu atualizar, tem lá Rodrigo Lima Rocha, tá? Então, isso, né, é um tipo de uso aqui para o Arguments, tá? Se você teve dificuldade para entender, reveja mais uma vez esse vídeo, tá? É um pouco mais complexo realmente, tá? Mas você pode ver que, de modo geral, é bem simples utilizar o Arguments, né? Principalmente quando você quer ver a quantidade de elementos ou mostrar o argumento num índice específico que você possa definir manualmente, como é o caso aqui. Deu um pequeno erro, né? Acabei colocando mais um parênteses, tá? Então, olha só, tá? Que é isso daqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha entendido este conteúdo e eu te vejo na próxima aula.